bom dia a todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Parabéns ao coro por o facto de terem ensaiado. Acho que foi a primeira vez, não foi? Quanto tempo é que demoraram a ensaiarem? Também não exagerem. Pois, muito bem. Muito bem. Muito bem e muito a propósito, porque de facto hoje, a propósito deste Jesus que vai para as águas do Jordão e vai dizer-nos que é necessário um batismo de penitência, por causa disso nós vamos também agora benzer a água. Vamos depois colocar esta água naquele recipiente onde vamos fazer aquilo que já fizemos, onde colocamos a mão na água, fazemos a nossa, benzemos com essa água benzida daqui a nada, e depois cada um, se calhar é mais prático, Telmo, faz favor, coloca exatamente a água em cima do altar. É mais prático. E então nós depois sairemos por um lado, entraremos por um lado e sairemos por outro. Recordando o nosso batismo, com que recebemos o espírito de adoção filial e fiéis à recomendação do Salvador, oremos ao Pai Celeste dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, que na vossa admirável providência destes à água o poder da morte e da vida, fazei que, libertos de todo o pecado, os que forem sepultados com Cristo nesta fonte batismal, com Cristo ressuscitem, revestidos com a veste branca da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
batizados em Cristo, estáis revestidos de luz. Aleluia, aleluia. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, e os ouvidos atentos aos seus votos. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos de luz. Aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É cantado glória, não? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo a minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Ninguém não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça, não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer injustiça na terra, e a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações.
para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como o Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu compreendo que Deus não faz exceção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com as forças do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe: Deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água, então abriram-se os céus, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz, vinda do céu, dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Eu já uma vez aqui falei nisto. É natural que alguns já ainda se recordem e deixar que eu vos faça a pergunta. Aqui neste Evangelho que acabei de facto de ler, ou de proclamar, que é mais correto dizer isso, quando aqui se fala, logo que Jesus foi batizado, saiu da água, então abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Lembram-se deste episódio? Como é que desce a pomba? Como é que desce a pomba? Não, já vou dizer isto ao contrário. Desce como um falcão. Desce como uma ave de rapina. Como é que é, Aurélio? Suave. Quer dizer que estas coisas não se imposta, não vai por imposição, é por proposta. Queres? E é por isso que esta pomba desceu esta voz, fez-se ouvir e desceu sobre ela como uma pomba, sem forçar. Deus não força ninguém. Jesus Cristo não força ninguém. Queres? Propõe ele através da pomba que, como quem não quer a coisa, vai pousar de uma maneira delicada sobre cada um. Era isto que eu de facto começava por vos dizer, e hoje a minha homilia, atendendo ao facto de termos benzemo-nos com a água benzida, e atendendo de facto a que já venho um pouquinho atrasado, apenas um comentário que vai durar nem 5 minutos, vou demorar. Hoje, como já deram conta, celebramos o batismo do Senhor. É uma festa, não é uma solenidade, é uma festa. Solenidade, como sabem, é o topo da importância que se dá às festas. Esta festa é apenas uma festa. E há uma pergunta simples. Se Jesus não tinha pecado, por que é que ele vai ao Jordão? Ele não vai para ser purificado. Purificado já ele está.
Ele vai para se juntar a nós. Ele entra na fila dos pecadores. Entra na nossa água. Entra na nossa vida real e faz a proposta. Não se impõe. É Deus que não salva à distância, mas por proximidade. Quando Jesus sai da água, ouve-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer obra, Jesus é amado pelo que é, não pelo que faz. Também conosco é assim. E o nosso batismo? Não foi um banho religioso, foi uma imersão em Cristo. E ao mesmo tempo foi Cristo que se mergulhou na nossa vida. Desde esse dia, Deus não ficou à margem da nossa história. Entrou nas nossas alegrias e nas nossas dificuldades. Entrou até nas nossas águas mais turbas. O problema é que muitas vezes vivemos como se Ele estivesse longe. E hoje, esta festa do batismo do Senhor lembra-nos algo muito simples. Ser batizado é viver com Cristo dentro da nossa vida de todos os dias. No que fazemos, no que decidimos, na maneira como tratamos os outros. Não se trata de fazer coisas extraordinárias. Trata-se de viver o ordinário com Deus dentro. Que nós hoje possamos renovar esta certeza. Não fomos apenas batizados, fomos mergulhados num amor que caminha conosco. Amém. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e que agora está junto de Deus porque é Deus. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho. Acreditais na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados e na vida eterna. Deixai que eu repita. Acreditais na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos por Jesus Cristo e é esta mesma fé que nós agora vamos invocar para que o Senhor, de facto, nos conceda aquilo que for melhor para cada um de nós. Irmãos e irmãs, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos ao Senhor e confiemos-lhe na oração comum, os homens, as mulheres de toda a terra, também as nossas aqui de Oz da Ribeira, e todos aqueles que nos acompanham através da transmissão via internet. E vamos dizer a cada pedido aquilo que estamos habituados. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Já sabem que é nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Isto hoje, não sei o que é que aconteceu com os leitores. Lucinda, faz favor. Foram todos suplentes. Qual é? É o batismo. Sim. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do Batismo, pelas crianças, por seus pais e seus padrinhos, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos, jovens e adultos, pelos eleitos que são e enlevo do Senhor, e pelos grupos cristãos que os acompanham, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que são batizados neste dia, ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus,
e pelos que procuram ser fiéis ao batismo, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas em cada lar, pelos que buscam a Deus com retidão e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus, e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Já agora, até porque o problema não foi da Gabi, o problema não foi esse, mas se possível, porque geralmente a maior parte de nós não sabe, mas a seguir à leitura tem o Salmo, e o Salmo tem às vezes várias opções, e daí a razão, eu pedia que sempre que possível, e hoje até fazias bem, mas sempre que possível as pessoas que tratam destas coisas na questão da projeção, ponham sempre a primeira opção. Isto é para ti e é também para todos aqueles que fazem o mesmo, para que possamos, para que não haja esta decalagem, esta perturbação. Podemos sentar aqui. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com óleo de alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo numa só voz, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja aqui reunida em Ois da Ribeira e de toda a Igreja espalhada por todo o mundo. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, todos os ministros sagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos ainda e também de todos aqueles nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tende misericórdia de todos nós,
Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santo Adrião, nosso padroeiro, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, como Santo António, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Este é o meu filho muito amado.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Olhem, bem, se calhar a minha capaz de ser melhor sentarmos. É assim, esta semana, para mim é uma semana crítica, como vocês devem imaginar, com a festa dos Santos Mártires de Marrocos, que é no domingo. E por esse mesmo motivo, eu irei apenas celebrar uma missa em Espinhel, às 9. A missa em Oz da Ribeira será no sábado, às 5. Peço a vossa compreensão. No sábado, às 5. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tenho a missa lá em baixo. Lá em baixo, lá em cima, enfim, o que seja. Há uma coisa, se quiserem e puderem, este ano, na questão da festa de Santos Mártires, vai acontecer uma coisa diferente e se vocês aparecerem por lá são bem-vindos. Vai ser na igreja, é isto que eu estou aqui a dizer-vos, e vai ser de facto um sarau, onde estará presente um médico de Travassou, uma moderadora que pertenceu já e que pertence neste momento, apesar de ser de Aveiro, é do Secretariado Diocesano de Coimbra, que é, agora esqueci-me do nome dela, não me interessa. É alguém que teve muito tempo com intervenções, como é que eu ia dizer isto? Era responsável pela agência Eclésia na rádio, na Antena 1. E, portanto, é esta jornalista e são os dois médicos, um médico e um frade. E vão discutir um pouquinho, analisar, partilhar um pouquinho sobre isto. Mas não é só sobre isto que eu vos quero falar, porque isto vai acontecer na igreja, isto que eu acabei de falar. Mas na igreja, logo a seguir, vai também acontecer um concerto, mas é um concerto diferente, nem é de música filarmónica, nem é assim de muita música. É uma música própria para ser tocada e cantada, sobretudo cantada. Cantada não é bem estes cânticos, são, como é que eu hei de explicar? São conjuntos que cantam com a boca, que tocam com a boca, ou seja, é o tocos, se isto vos diz alguma coisa. E então, olha, pronto, adiante. A 21. Esta sexta, sim. Não tinha dito. Opa, ainda bem que esta gente é gente... Ouçam, tenham paciência, quando chegar à minha... Vamos ver como é que é. O quê? Exatamente, não há missa na sexta, não há missa no domingo, há só missa antecipada no sábado às 5. Vocês veem que uma pessoa tem que estar muito atento, porque senão isto dá para aqui um curto-circuito
de todo tamanho. Pronto. Diga, António. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, ida em paz e que o Senhor vos acompanhe.